colocar a sua verdade, o seu coração cru, inteiro, nas mãos de quem pode te entregar o melhor. Bom dia, bom dia, bom dia! Quinta-feira e hoje caminhamos para mais um episódio do estudo sobre a vida de Abigail, sobre habilidades, competências, posturas que ela teve e que geram impactos positivos em nossa vida. E eu tenho certeza que hoje vai mudar muita coisa aí dentro de você. O tema do devocional dessa quinta-feira é humildade que honra a Deus. O texto está em Tiago, capítulo 4, versículo 10, e eu quero que você preste atenção. É um versículo curtinho, mas que traz muitas lições para nós, inclusive a respeito da vida de Abigail. Amém? Senhor, muito obrigada por esse dia, obrigada porque o Senhor é bondoso, obrigada porque o Senhor cuida de nós, obrigada porque mesmo quando não merecemos, o Senhor olha para nós e nos traz aquilo que o nosso coração precisa, nos dá a provisão e nós te glorificamos por isso. Rogo para que o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos livrando de todo mal, nos fortalecendo, nos protegendo. Peço que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e que hoje seja um dia de transformação. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Abre aí a tua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 10 e olha o que o texto nos diz. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aí você vai dizer, é fácil assim, é? É só se humilhar que Ele vai exaltar, é? Às vezes a humilhação demora mais tempo, a humilhação demora mesmo. E a exaltação demora para chegar, mas ela vem. Em outras palavras, mulher, tu olha a palavra e tu se agarra no que diz. Quando a palavra de Deus nos diz aqui em Tiago, humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará, você precisa entender o que esse texto quer dizer para nós, tá? E qual é o sentido real do humilhar? Muitas vezes nós temos a ideia de que a humildade ela deve ser uma negação das suas habilidades, das suas competências, das suas conquistas. É você não reconhecer aquilo que você é em Deus. Isso não é humildade, isso é ingratidão. Às vezes você pode olhar assim, não, eu não sou tão boa nisso não. Não, isso aqui não é meu papel. Não, isso aqui não, eu não ganhei isso, não conquistei isso. Na verdade, foi algo simples. Não atribuir o tamanho real das coisas, não valorizar aquilo que Deus te dá, acreditando ser humildade, na verdade é uma forma do diabo te enganar e te colocar em um lugar de ingratidão. Nesse texto de Tiago, a Bíblia está nos trazendo a importância da gente se humilhar diante de Deus. E essa humilhação não significa você se diminuir. Eu não sou nada, eu não presto para nada, eu estou aqui, eu sou uma fraca, eu sou pobre, eu sou chata. Não, isso não é a humilhação que a Bíblia nos diz. Mas é nos despir da soberba, da vaidade, nos colocar como extremamente dependentes do Senhor e grandes apenas por um motivo, por seu imenso favor sobre nós. Esse é o tipo de humilhação que Deus quer de nós. Porque muitas vezes nós falamos da boca para fora, eu não sou nada, sou pequena, não de jeito nenhum longe de mim. Mas o nosso coração está cheio de vaidade. E quando a Bíblia diz assim, olha, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará, é nos encorajando a tirarmos de dentro de nós a vaidade, as prioridades que falam exclusivamente sobre nós e colocar Deus como uma prioridade. Isso já é um grande sinal de humildade, não é sobre mim, é sobre ti. Abigail faz isso. Quando Abigail escolhe se posicionar para defender de alguma forma a sua família, em nenhum momento ela vai fazer essa defesa para depreciar o seu marido, que dava motivo de sobra para isso. Ela não ia para reclamar com Davi. Você acha que você é o quê? Eu tô aqui defendendo os meus, eu sou uma leoa. Não. Ela vai ali em humildade, dizendo assim, Senhor, eu não queria estar nesse lugar, não é sobre mim. Mas eu vou e eu vou da melhor forma. Eu vou porque é o Senhor que está comigo. É pelo Senhor. Veja, ela fala isso
Não, ela não fala. Mas sabe como a gente percebe que o coração de Abigail estava nesse lugar? Quando Davi exalta a Deus pela atitude dela. Glória a Deus que você veio aqui, se antecipou e de certa forma me livrou de um pecado. A reação de Abigail não é uma reação de não, eu não estava nem pensando nisso. Tu acredita, Davi? Eu só queria mesmo salvar minha família, porque você sabe, eu sou uma leoa, né? Pelos meus filhos, pelo meu marido, pela minha casa. Não. Mas só o silêncio de Abigail ali já mostra que ela entendia quem estava ali com ela. Que aquela humilhação não era só uma humilhação para um homem, mas era uma humilhação diante de Deus. E como Tiago 4,10 diz, humilhai-vos na presença de Deus, e assim ela fez, e ele vos exaltará, assim Deus também fez. Quando você precisar se humilhar, faça isso diante de Deus. Não é você se colocar como a pior mulher do mundo diante de alguém. Não é sobre isso. Mas a humilhação que muitas vezes Deus quer de nós é uma humilhação diante dele. A humilhação que muitas vezes Deus quer de nós é um lugar de extrema humildade diante dele. E essa humildade diante dele trará para nós a humildade diante dos outros. Uma humilhação diante de Deus, ou seja, essa busca pela humildade diante de Deus não significa se depreciar, se diminuir, se anular. Não significa ter baixa autoestima, não. Mas é colocar a sua verdade, o seu coração cru, inteiro, nas mãos de quem pode te entregar o melhor. Foi diante de Deus que Abigail entregou plenamente a sua vulnerabilidade. Foi diante de Deus que Abigail entregou plenamente a sua humildade. Foi diante de Deus que ela fez isso em primeiro lugar. E por ela fazer isso em primeiro lugar diante de Deus, ela pôde assim fazer diante de alguém. E Deus a honrou no secreto, mas também a honrou diante de muitas pessoas. E se você ler toda a história de Abigail, você vai ver o que Deus fez na vida dela. Eu quero te encorajar a buscar a humilhação certa, a buscar a humildade da forma certa, a se despir da vaidade, da soberba, do ego, diante de Deus e deixar que Ele transforme o seu coração, para que você se desenvolva cada vez mais uma mulher sábia, para que você se desenvolva cada vez mais uma mulher humilde, para que você se desenvolva cada vez mais uma mulher magnética. Em que sentido? De atrair pessoas a ponto de fazer com que essas pessoas sejam transformadas pelo Deus que habita em você. Abigail fez isso. Ela não só mudou a sua vida, mas ela mudou a vida de todo mundo que estava ali em volta, porque todos se livraram de um grande problema. E foi a humildade dela, que em primeiro lugar estava em Deus, que trouxe bons frutos e resultados para todas as pessoas que conviviam dentro da sua casa. Que essa palavra te encoraje a ser humilde e a saber ser humilde e a usar a sua humildade na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. Preste atenção e Deus te dará sabedoria para fazer isso. Amém? Que Deus te abençoe hoje, sempre, e que a gente volte amanhã com mais um devocional, com mais uma mensagem maravilhosa para fortalecer você, o seu coração e te dar ainda mais sabedoria. Beijo grande e até lá. Tchau, tchau.